Olá, meu nome é Cícera Josélia de Oliveira Coelho e hoje eu vou apresentar o meu projeto temático desenvolvido durante o estágio 4 sobre a orientação do professor e orientador José Cleuto, que foi realizado na Escola de Ensino Infantil e Fundamental Educandário Paraíso do Saber. O tema do meu projeto é Saberes Populares e Ciência, uso de plantas medicinais na comunidade escolar. Esse tema, ele surge de uma realidade muito presente no nosso cotidiano, principalmente em comunidades do interior, que é o nosso caso, onde essas plantas medicinais, elas fazem parte, do cotidiano dessas famílias e muitas vezes o que acontece, esse conhecimento, ele é passado de geração em geração, carregando não só uma relação com a função terapêutica, mas também valores culturais e identitários. No entanto, apesar de toda essa riqueza, esses saberes eles ainda são pouco valorizados dentro da escola, onde o ensino ele costuma priorizar mais, ou apenas o conhecimento de forma formal, o conhecimento científico formal. Muitas vezes fica muito distante da realidade dos alunos. Diante disso, o principal objetivo desse projeto foi compreender o uso dessas plantas medicinais na comunidade escolar, articulando esses saberes populares e conhecimentos científicos de forma crítica e contextualizada. Além disso, nós buscamos também objetivos específicos, como é o caso de identificar as plantas utilizadas pelas famílias dos alunos, também investigar como elas são preparadas ou utilizadas, analisar esses conhecimentos à luz da ciência, promover também o uso consciente e seguro, pois isso é um dos principais fatores. Também valorizar a cultura local e desenvolver habilidades, como pesquisa, observação e comunicação entre os alunos. Essa proposta ela foi desenvolvida com os alunos do Fundamental 2, utilizando uma metodologia ativa, participativa, investigativa, onde os alunos eles não foram apenas ouvintes, mas eles foram protagonistas do processo. Esse projeto ele foi organizado em etapas. Inicialmente, nós realizamos uma roda de conversa, para levantar os conhecimentos prévios que os alunos já possuíam. E esse momento ele foi fundamental. Por quê? Porque ele mostrou, que eles já possuíam um vasto conhecimento sobre as plantas medicinais, que foi aprendido principalmente no ambiente familiar. Em seguida, nós partimos para a problematização, levando questionamentos bem importantes, como por exemplo, será que todas as plantas elas são seguras? Elas funcionam para qualquer doença? Existe risco no uso inadequado? Então, assim, essas perguntas e mais outras, elas despertaram a curiosidade e incentivaram a esse pensamento crítico dos alunos. Na sequência, após isso, foi realizada uma aula expositiva dialogada, trazendo conhecimento científico sobre o tema, abordando conceitos como princípios ativos, forma de preparo, cuidado, tudo em relação ao uso dessas plantas medicinais. Após isso, os alunos participaram de uma atividade investigativa em grupo, onde eles pesquisaram sobre algumas plantas específicas, analisando o seu uso, benefícios, formas de preparo e possíveis riscos em relação ao uso dessas plantas. E aí, como resultado dessa investigação, cada grupo produziu, cartazes informativos que posteriormente foram apresentados a toda a turma. Esse momento de socialização ele foi bastante rico. Por quê? Porque ele promoveu essa troca de conhecimentos, o diálogo, a construção coletiva, em relação à aprendizagem. E em relação aos resultados, o que a gente pôde observar? Foi possível observar um alto nível de engajamento dos alunos, justamente porque o tema fazia parte da realidade deles, Os estudantes, eles participaram ativamente, compartilharam as experiências, demonstraram interesse em querer aprender mais, principalmente ao que perceberam que aquilo que eles já sabiam tinha um grande valor dentro do espaço escolar. Então, isso daí foi uma das coisas mais positivas, em relação a esse projeto. Outro ponto bastante importantíssimo foi em relação ao desenvolvimento do pensamento crítico. Os alunos eles passaram a
compreender que, embora essas plantas medicinais elas sejam naturais, isso não significa que o seu uso ele seja sempre seguro, né? Sendo necessário estudo, conhecimento e responsabilidade. Além disso, essas atividades elas também contribuíram para o desenvolvimento de habilidades entre saberes populares e científicos, tornando esse ensino de ciências mais significativo, contextualizado e próximo da realidade dos alunos. Então, mais do que ensinar conteúdos, o projeto mostrou que é possível um conhecimento valorizado à cultura, à experiência e à vivência desses estudantes. E, acima de tudo, também, reforçará a importância dessa educação que não apenas transmite saberes, mas também que dialoga, que valoriza e que transforma.